Vamos permanecer de pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler a uma só voz o texto que já serve de base para o divisa da nossa Junta de Missões Nacionais. Os irmãos já leram, mas quanto mais lermos, quanto mais falarmos, quanto mais pronunciarmos, mais ficará gravada na nossa mente. Mas eu queria convidar a igreja para ler comigo a partir do versículo 15 até o versículo 17. O versículo 15 é o versículo que nós temos pensado como base nessa campanha de missões nacionais. Vamos falar todos juntos? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não o conhecemos desse modo. Eu disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podemos assentar. Vou contar algumas experiências para ilustrar o texto dessa manhã. Outro dia eu estava pregando e eu parei em pleno sermão porque alguém estava me incomodando na congregação. Uma avó muito preocupada foi no meu gabinete pedir desculpa. Pastor, perdão pelo meu neto. Tadinho do seu neto, não tem nada a ver com isso. Eu não parei mensagem por causa de criança. Jamais pararia uma mensagem por causa de criança. Criança não me incomoda. Quando os irmãos perceberem que alguma coisa está incomodando o pastor, são os adultos, não são as crianças. As crianças não. Então não coloquem culpa na criança nunca. Nem pensem que é o seu filho ou o seu neto. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra, eu sentei hoje aqui, separadamente, para ver as crianças cantar. E como essas crianças, como eu amo essas crianças, como eu vibro com as crianças cantando. Como eu vibro com as crianças parando de cantar para brigar com o menininho do lado. Como eu vibro com a criança que abandona o tio Clebe vai lá falar com a titia, ou com a mamãe, ou com a vovó. Sabe por quê? Porque é criança. E criança é pura. É pecado mexer com as crianças. Ajudar as crianças, tudo bem. Orientá-las, ótimo. Cada vez melhor. Mas criança não se toca em crianças. Não se agride crianças. E alguns domingos atrás as crianças estavam cantando, e eu estava no púlpito, eu estava tão empolgado com as crianças, mas também estava pensando na mensagem que tinha de pregar. Aí durante a semana recebi uma mensagem de alguém que está virado. O que esse palhaço ficou fazendo na frente das crianças, se referindo a mim? O que esse palhaço está fazendo? Escondendo as crianças. Devia sair, devia ter bom senso, sair do lugar para que todos pudessem ver as crianças. E eu preguei outro dia e falei para a congregação, para a igreja, fiquei muito feliz, quando quase 30 pessoas ficaram de pé, dizendo que iriam fazer o que Cristo faria se estivesse no seu lugar. Em seus passos, que faria Jesus. Se Jesus fizer, eu faço. Se Jesus não fizer, eu não faço. Os irmãos sabem qual foi a minha reação em relação a essa pessoa que me escreveu? Na hora eu falei assim, o que eu tenho que fazer por essa pessoa é orar. E orei muito, tenho orado. Tem nada contra essa pessoa, acho que ela me ajudou até. Me disse, pastor, a hora que as crianças estiverem cantando, saia da frente. A maneira de fazê-lo é que não foi feliz. Mas com toda a honestidade do meu coração, se eu disse às minhas ovelhas que deveriam fazer o que Cristo faria, Deus me deu uma chance extraordinária de colocar em prática.
para muitos que estão reprovando aquela atitude, eu agradeci a oportunidade de amá-lo, de orar por aquela pessoa. E nós acabamos de falar, vivo para a glória de Deus. Vamos falar outra vez? Mas, meus queridos irmãos, vamos viver mesmo. Vamos colocar no nosso coração que nós vamos viver para a glória de Deus. Não vamos falar porque é tema da Junta de Missões Nacionais. Não vamos falar porque o pastor, o irmão Nicásio, dá oportunidade para falarmos. Vamos fazer a nossa parte, vamos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus nos leva a amar os que nos agridem. Viver para a glória de Deus nos leva a orar por aquelas pessoas que não gostam de nós. Eu estou falando muito isso no programa de televisão. Estou fazendo uma série de estudos sobre o Sermão da Montanha. E a tônica do Sermão da Montanha é essa. A tônica é essa: viver para a glória de Deus, fazer a vontade de Deus, andar como Jesus andaria se estivesse aqui, ser o exemplo de vida cristã, para que os não crentes possam nos amar. Esse versículo é muito importante. Ele morreu por todos. Meus irmãos, ele morreu pelos irmãos. Ele morreu pela igreja. Ele morreu pelos inimigos. Ele morreu por todos. Não há uma pessoa por quem ele não tenha morrido. Um homem extraordinário. Ele ficou tão impactado com este texto da palavra de Deus, que ele produziu uma das mais preciosas páginas sacras. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Esta é uma pergunta do cantor cristão, do poeta sacro, desafiadora. Morri na cruz por ti. Morri para te livrar. Meu sangue sim verti e posso te salvar. Aqui vivi por ti com muito dissabor. Sim, tudo fiz aqui para ser teu salvador. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui que tu irás gozar. Eu trouxe salvação, dos altos céus favor. É livre meu perdão, é livre, é sincero o meu amor. Nós precisamos amar os nossos inimigos, meus irmãos, com absoluta sinceridade. Se não for com sinceridade, nós não estamos vivendo como Cristo quer que vivamos. Se nós não amarmos com absoluta sinceridade, nós não estamos praticando a palavra de Deus como Ele quer que nós pratiquemos. Se nós não colocarmos em prática a nossa vida cristã, nós vamos dizer assim: de que adiantou Ele morrer por todos? Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si. Eu não vivo mais para mim, você não vive mais para você. Nenhum crente deve viver para si, mas viver para Ele que nos amou. Viver para Ele, só para Ele. A obra de missões nacionais exige que nós vivamos para Ele. Não é fácil, mas é possível. Nós colocamos a nossa vida queimada mesmo no altar do serviço. Vou falar uma coisa aqui, mas quero ser muito bem interpretado. Há 8 anos atrás, eu examinei vários missionários de missões nacionais. E há coisa de 1 ano, talvez, atrás, num contato na Junta de Missões Nacionais, eu conversei com esse irmão.
O que eu quero a respeito e a compreensão dos irmãos é isso. Ele era um preto, mas muito preto mesmo. E eu amo os pretos, como amo os brancos. Para mim não há separação. Grandes amigos meus são pretos. Tenho a alegria de conviver com eles. Um dos melhores missionários das Juntas de Missões Nacionais é esse irmão. Ele é lá de Itaperuna. Ele se apresentou para a obra de Missões Nacionais. Ele foi para uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, em cuja população não há um preto. Nenhum. Sabe disso? E a cidade é conhecida como aquela que o preto não quer nem passar por ela. Existe isso no Brasil, lamentavelmente. Mas esse irmão foi ser missionário lá. E teve alguém que disse assim: você é louco, como é que você vai ter coragem de ir lá para essa cidade, lá no Rio Grande do Sul? Ele falou assim: é para lá que eu vou, é lá, posso morrer. Mas aquela gente é branca, olhos azuis, dizem que são lindos, mas tem uma vida negra. Uma vida imunda. E eles é que precisam de mim, não sou eu que preciso deles. E esse homem foi para lá, meus irmãos, não tinha uma igreja evangélica. Não é uma igreja batista, não. Não tinha uma igreja evangélica. Meus irmãos, lá tem mais de 15 igrejas. Não batista, evangélica, de modo geral. Esse homem visitou cada casa. Hoje ele é cidadão da cidade. Ele tem acesso ao prefeito, ele tem acesso a juízes, ele tem acesso a todas as autoridades, comandante de batalhão. O homem faz um trabalho maravilhoso. Sabe por quê? Ele colocou no seu coração: eu não vivo mais para mim, eu vivo para aquele que morreu por mim. Nós não podemos falar: eu vivo para aquele que morreu por nós. Eu vivo para aquele que morreu por mim. Se eu vivo para aquele que morreu por mim, não há nada que vá me impedir de falar dele, de andar como ele andou, de ser como ele era, de praticar tudo sabendo que ele aprova. Quando nós somos desafiados a amar os nossos inimigos, aí, meus prezados irmãos, nós começamos a viver uma alegria inaudita, indescritível, que só é possível vivê-la pela atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Não conhecemos mais a Cristo desse modo. Não é a vida carnal que vai imperar na nossa vida. Não são os prazeres do mundo. Não são as riquezas materiais. Não são o crescimento patrimonial. Mas o que vai mover a nossa vida é a vida de absoluta intimidade com Deus. Nada da palavra de Deus vai ser difícil para nós. O crente que vive para a glória de Deus, ele é dizimista fiel, ele não questiona, ele é obediente, sinceramente, ele coloca a sua vida à disposição do Senhor. O crente que vive para a glória de Deus, ele ama as almas perdidas. Ele não tem essa de que eu não tenho jeito de falar de Cristo. Não tem essa de que eu fui chamado para cantar, eu fui chamado para trabalhar na igreja, eu fui chamado para isso, para aquilo. Eu não tenho vocação para falar de Cristo. Todos os crentes são chamados para falar de Cristo. Todos os crentes são chamados para amar a obra missionária. Nada deve nos impedir de
fazer o máximo da nossa parte para que mais e mais e mais missionários sejam mandados, enviados para aqueles lugares onde a palavra de Deus ainda não chegou. Pasme, irmãos, tem lugares no Brasil que a palavra de Deus ainda não chegou. Lá para o interior do Rio Grande do Sul, esse homem foi lá e fez uma revolução. Um homem sozinho. Não sozinho, não. Ele foi com Deus, ele foi com Cristo. Ele levou Cristo na sua vida. Ele levou Cristo no seu carro. Ele levou Cristo na sua roupa. Em outras palavras, ele levou Cristo no seu coração. A Bíblia fala que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Quando, meus prezados irmãos, Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Nós fomos crucificados para provar seu amor pelo mundo. Crucificados para mostrar, provar o seu amor pela igreja. Para isso que Ele foi crucificado. Para mostrar o seu amor para a igreja. Para mostrar o seu amor aos pecadores. E Ele está nos dizendo, Ele morreu para que morrêssemos com Ele. Mas Ele também ressuscitou para que ressuscitássemos com Ele. Um binômio tão importante. Ele morreu e nós morremos. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos. Nós ressuscitamos não foi para ficar passeando por aí. Nós ressuscitamos com Ele, não foi para estarmos deixando o tempo passar. Nós ressuscitamos com Ele para que a glória dele chegasse a todos, sem exceção. Ah, meus queridos irmãos, o Evangelho de João nos diz um versículo que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que é essa palavra tal? Sabe o que ela significa? De maneira tão extraordinária, de maneira tão gloriosa, de maneira tão profunda, que Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho para salvar os seus inimigos. Não foi para salvar os seus amigos somente, também para salvar os seus amigos. Ele morreu, Deus entregou o seu filho para morrer na cruz pelos seus inimigos, por toda a humanidade. Meus irmãos, como é que nós vamos ter coragem de repetir? Vivo para que meia gente, me ajuda aí. Vamos falar outra vez? Não estou ouvindo. Vivo para a glória de Deus. Vamos sair, meus irmãos, com essa palavra no nosso ouvido. Vivo para a glória de Deus. Vivo para a glória de Deus. Você chega no banco, seu palhaço, eu vivo para a glória de Deus. Não vou ficar zangado com ele. Não vou ficar zangado com ele. Eu vivo para a glória de Deus. Aí vem um sujeito, te maltrata, fala mal de você, inventa história. Você lembra, vivo para a glória de Deus. É para a glória de Deus que eu vivo. Se está no trânsito, o carro te cortou, quase bate. Você lembra, vivo para a glória de Deus. Vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Aquilo vai entrando na sua cabeça, no seu ouvido, de tal maneira que você só pensa isso. Eu vivo para a glória de Deus. Não é por causa da Junta de Missões Nacionais, não. Não é por causa do pastor. Não é por causa do irmão Nicásio. Não é por causa de ninguém. Eu vivo para a glória de Deus. Querido Deus,
Nós queremos viver para a Tua glória. Querido Deus, é a Tua igreja que está comemorando o seu aniversário. Não deixe, Senhor Deus, que algum membro da igreja não viva para a Tua glória. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu não olhas para as nossas imperfeições. Tu não olhas para nós com aquele olhar que muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo. Ainda que nós te agridamos, ainda que nós te entristeçamos, ainda que nós caiamos, Teu amor continua à nossa disposição. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos o poder do Teu Espírito, para que a Tua igreja, ao comemorar os seus 91 anos, a igreja como Tua instituição, e cada crente em particular, possa colocar no seu coração: eu vivo para a glória de Deus. E agora, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. Especialmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe.